né? Que na Europa a gente viu, tem a Alemanha superavitária segurando as pontas. Agora, aqui na América Latina, entre Brasil e Argentina, né? Vamos pensar só... Porque a gente já fica com medo disso se espalhar, né? Mas entre Brasil e Argentina isso será um abraço de afogados, porque não tem quem é que pague a conta. Por exemplo, todos os economistas de mais respeito, mais respeitabilidade, já rechaçaram essa ideia aqui no Brasil. E a gente acaba de ouvir aqui, em poucas palavras, o perigo de uma implantação dessa moeda. Alguém acha que essa moeda sai? Mas é interessante, né, Pavinato? Então, assim, quando eu vejo esse tipo de notícia, esse tipo de ocorrência, assim, às vezes eu me pergunto, o Lula foi eleito para quê? Para trabalhar pelo Brasil, para ajudar o povo brasileiro ou para ser representante da Argentina, da Venezuela, de Cuba? É uma situação estranha isso, porque a ideia que tem é que ele está querendo dominar a América Latina como salvador da pátria. Eu salvei os países de esquerda que estavam numa situação difícil e agora eu sou o grande regente, o dominante da América Latina. Até na internet o pessoal fala que em vez de SUR, essa moeda deve chamar mula, né? Moeda única latino-americana, é o que tem corrido aí. Porque, gente, não é possível. Nós acabamos de ouvir um economista, um homem que trabalha. Eu sou terrível em economia, mas o nosso Eduardo Velho, que falou agora, é uma pessoa que trabalha com isso. E ele mesmo já dá a sua propositura de que vai ser um desastre para o Brasil. E nós, leigos, também já percebemos isso. Como é que o Brasil, com tanta dificuldade, ainda está melhor que outros países, graças a Deus, mas vamos nos amarrar em países que estão numa situação pior que... Onde ficam os 120 milhões de cidadãos que estão passando fome no Brasil, que nem disse a Marina Silva, falou em 120 milhões de brasileiros passando fome. Como é que fica essa situação? Moradores de rua, milhares de moradores de ruas em todas as grandes cidades e pequenas cidades também. Aqui em São Paulo é uma coisa assustadora a situação dos moradores de rua, absurdo. O IPTU só sobe. O IPTU tudo subindo. E outra coisa, eu pergunto, salário mínimo insignificante, fala tanto no trabalhador e ajudar o trabalhador, por que não aumenta o salário mínimo em vez de ficar preocupado com Venezuela, Cuba e Argentina? Não tenho nada contra ajudar as outras pessoas, de maneira alguma. Eu acho importante poder estender a mão, ajudar quem necessita. Mas a partir do momento... Raia também. sem exagero. A partir do momento que eu estendo a mão para ajudar uma pessoa e deixo o meu passar necessidade, meu filho, meu amigo, minha esposa, o marido, alguma coisa está errada nessa conta. Então a gente nota que isso é uma pura hipocrisia, é uma maneira de querer dominar, se dizer o dominante da América Latina, e não se fala em aumentar um salário mínimo dignamente, a saúde pública continua precária, moradores, criminalidade no Brasil que cresce, está numa criminalidade galopante. Nós temos aí tráfico, inúmeras situações de gangues, de crime organizado, de partidos criminosos. Como é que fica a situação interna do Brasil? Tomara que seja igual à vontade essa moeda, né? Tomara que dê e passe logo. Olha, é assustador, hein? Eu vou perguntar para todos vocês. Eu vou contrapor um pouco aqui, por favor, contrapor. Hoje vai ser um dos poucos momentos que eu vou trazer alguma reflexão que talvez um pouco diferente do que se coloca de forma mais óbvia. Eu diria que a economia não é uma ciência exata. Eu criei essa constatação e me caiu essa ficha em uma das matérias optativas, quando eu tive a oportunidade de fazer pós-direito constitucional em Salamanca, tinha optativa de economia e cultura europeia, e eu optei por fazer e fui entendendo um pouco aquilo. E o que a gente dizia naquele momento da aula? Mas advogado detesta exatas, não gosta de números. E aí você entende que a economia são grandes teorias. Na verdade, você, quando passa a entender um pouco melhor de economia, apesar de eu não ser especialista no assunto, mas são grandes teorias que alguns grupos defendem isso, outros grupos defendem aquilo, e que podem levar a algum lugar que às vezes nem levam também quando colocado em prática. E essa ideia da moeda única, eu não acho de tudo uma ideia ruim de ser proposta e pensada. O próprio ministro Guedes, no início do mandato do Bolsonaro, ali em 2019, defendeu isso e trouxe uma visão bem interessante a respeito do assunto. Ele falava assim, na minha forma de entender e da minha escola de política econômica mundial, o mundo, com a sua globalização, cresce para ter algo em torno de 5 a 8 moedas no máximo no mundo. Então, se você não criar grupos econômicos com moedas fortes, que se organizem regionalmente, você vai ficar fora disso ou vai ficar refém das grandes moedas, tendo, por exemplo, aqui no Brasil, necessariamente a vinculação ao dólar. Então, ele defendia isso, defendeu os estudos. A questão é, uma coisa é defender a possibilidade e defender o estudo. E eu, particularmente, sou defensor disso. Não é porque existe um modelo atual que ele é o melhor, ele é o que existe hoje.
Se vai ter um melhor ou não vai ter um melhor, eu acho que cabe a gente criar estudos. Agora, se a gente cria a proposta de uma moeda única, como vem sendo feito, não como o Telhada colocou aqui, como um coleguismo, como algo que é um trampolim, uma projeção pessoal para me tornar um líder maior do que o do meu país, me tornar um líder regional, mas buscando soluções econômicas regionais, como, por exemplo, para se criar uma moeda única, o primeiro passo, muitos especialistas dizem, é uma zona de livre comércio. Hoje a gente compra produtos aqui do Los Hermanos argentinos com um imposto altíssimo, que nos inviabiliza. Exato. Mudar um pouco a relação da balança comercial. Hoje a gente exporta predominantemente para Estados Unidos, Europa e China, para os países asiáticos como um todo. Como a gente quer falar em moeda única e zona de livre comércio sem mudar essa relação, essa matriz de balança comercial, esse peso da balança? Como os países vão aderir a uma moeda única que vai ter um único Banco Central, fazendo o controle da maior política cambial, que é o Banco Central ali com venda e compra de dólares e criando essa taxa de juros, sem ter os países em condições fiscais semelhantes. Então, se a gente quiser propor uma ideia de uma moeda única, estou aberto a isso. Desde que se crie regras claras, começa com a abertura do livre comércio, cria taxas de saúde fiscal para todos esses países atingirem. A Argentina está batendo quase 3 dígitos de inflação. Como você vai arrastar um país como esse para uma moeda única? Ontem mesmo, né, a semana passada o Lula falou que é uma bobagem a autonomia de um banco central. Como é que você vai ter uma moeda única sem um banco central autônomo? Ele vai estar debaixo dos caracóis dos cabelos de quem? É incompatível o discurso com a prática de agora. Então, justamente isso. O próprio euro demorou mais de 40 anos entre as suas ideias. Antes mesmo da União Europeia já existia a proposta do euro. Depois se formou a União Europeia. E aí sim, aqui no final de 1990 conseguiu se implementar o euro e ainda assim nem todos os países aderiram. Então eu trago isso basicamente para dizer, eu não acho que é uma ideia a ser rechaçada de plano. Só acho que é uma ideia a ser estudada, criadas condições e trazidos os critérios que precisam para aquilo. Tem que estudar. É viável, mas não é adequado no momento. Estudar é sempre bom, gente. Estudar é sempre bom. Só que o problema é quando isso está tratado por gente que não gosta de estudar. E aí, Felipe, é a moeda única latino-americana ou surreal? Eu vou concordar um pouco com o Bissoli na fala dele, não é? Eu acho que tem um pouco de histeria nesse assunto, porque não é o Lula que quer a moeda única. Na verdade, a moeda única é um progresso da integração regional, né? Então, desde o Tratado da Assunção em 91, a ideia final da integração é ter a unidade monetária, né? Então, assim, a tendência do bloco regional é ter a unidade monetária. Então, o Bissoli foi muito preciso com o que ele falou. O que a gente tem que discutir são as bases para criar essa moeda, não é? Eu não vejo que o Lula quer criar essa moeda do dia para a noite, né? O Brasil, a Argentina, o Paraguai e o Uruguai, que são os países do Mercosul, né, originários, né, vão sentar e vão criar a moeda única no dia seguinte, né? Não existe isso, né? É tudo pensado, tudo estudado, tudo planejado, tem que realmente reduzir o déficit fiscal da Argentina. O problema da Argentina, que ninguém fala aqui, é que a Argentina, ela concorre, ela tem commodity de clima temperado. A Argentina, ela compete com Canadá, Rússia e Estados Unidos, né? Ou seja, é muito complicado para a Argentina competir com esses mercados que têm muito mais eficiência do que ela, não é? O Brasil, por outro lado, é um mercado de clima tropical, é um grande mercado de clima tropical, né? Como que a gente pode mudar essa simetria de modo a evoluir o mercado da Argentina? Por que a gente compra mais do Canadá e dos Estados Unidos e da Rússia do que da Argentina, por exemplo? Não tem nenhum sentido isso. Então, eu acho que discutir a base de criação de uma moeda única no Mercosul, você cria, sim, condições de desenvolver o mercado regional da América Latina como um todo e o mercado global também. Em CNTP, né? Em condições normais de temperatura e pressão, né? Não, e eu falei também tratando quem são as pessoas que estão fazendo isso aí, porque se fossem pessoas... Eu deixo bem claro, para mim, a situação aí é que o Lula quer ser o pai da criança mesmo. Eu até me preocupo que venha uma ação mais de imediatista assim, para se dizer, eu fiz isso, eu sou o pai da criança. Porque a pretensão não é se preocupar com a economia, se a economia vai ficar boa ou não, porque aqui no Brasil, se ele tivesse preocupado com a economia, ele se preocupa mais com o Brasil primeiramente. No meu entendimento, e conhecendo os protagonistas, eu sei o que eles querem é justamente isso. O protagonismo, querem ser o pai da criança. Eu tendo a concordar com o Telhada, que eu entendo o ponto de vista do Felipe aqui, de achar que é só uma ideia, está no plano das ideias, o Bissoli também foi nessa linha, de que pode ser para daqui a alguns anos, mas conhecendo o pai da criança, o Lula não vai querer esperar para um próximo governo, ainda mais se não for um governo dele. Mas, assim, muito claramente sobre tudo isso, sobre essa discussão dessa moeda,
Vocês já foram muito claros aqui, um país que gera uma inflação de quase 3 dígitos é muito difícil a gente falar numa moeda comum. Eu acho que isso é mais uma desculpa para os países imprimirem dinheiro a rodo e terem uma justificativa, e não se sabe quem é que fez essa impressão toda, e aí a inflação sobe para todo mundo, mas o culpado é sempre o outro, né? Eu reitero meu ponto inicial aqui, o inferno são os outros. E eu acho que tem um ponto para a gente pensar também. É óbvio que nessa questão toda o Lula quer ser o pai da criança, mas de verdade, uma moeda com a Argentina não faz sentido nenhum. Para mim, essa discussão, sem querer ser rude, ríspida, mas é uma perda de tempo. Não vai acontecer, não tem a menor possibilidade de acontecer, a gente não tem maturidade para isso. Exato. Até para estudar. Amém. Porque, veja, a Lei Maria da Penha, vou usar esse paralelo, ela entrou em vigor em 2006, governo Lula. A ideia é maravilhosa, precisava proteger a mulher que sofre abuso, precisava. Mas o jeito que ela foi estruturada, que ela saiu, ela aumentou os números de violência doméstica no Brasil. E não só de violência, o número de homicídio contra a mulher. A linha crescente do gráfico de casos de violência contra a mulher, com ou sem homicídio, subiu exponencialmente depois da Maria da Penha. Por quê? Porque sem resolver o entorno, que é a questão da mulher na sociedade, uma delegacia da mulher, uma medida pronta judicial para o marido que era violento, o que acontecia? Ou a mulher ela não dava a queixa, ou ela dava a queixa e ficava à mercê da vingança do marido.